Sejam bem-vindos, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. Hoje nós vamos trabalhar com função. Olha só, essa palavrinha, né? Apenas 6 letras. Vamos ver quais são os segredos que elas escondem, né? Função em matemática. Nós vamos ver primeiro noção de função, variável independente, dependente. Temos um exemplo prático aqui. Com esse exemplo prático, nós vamos trabalhar as diversas representações de funções. Tá bom? Vamos ver então. Então aqui nós temos noção de função. Então eu tenho, sempre que eu tenho uma grandeza, e quando essa grandeza varia, implica na variação de outra grandeza, nós dizemos que uma grandeza está agindo em função da outra. Vou dar um exemplo muito claro. Vamos imaginar esse piloto aqui. Está aqui, piloto. Tá? Mais precisamente, o marcador para quadro branco. Tá? Então imagine que esse marcador aqui custa, coloca aí, R$ 8,50. Então, a variável x, nós vamos chamar da quantidade. E a variável y é o valor. Então, olha só. Variável x é a quantidade de piloto. Variável y é o valor do piloto. Então, se eu compro nenhum piloto, eu não pago nada. 0 aqui, 0 aqui. 0 piloto, R$0. Nada. Se eu compro um piloto, eu ponho um aqui. Aqui eu pago quanto? Lembra? R$ 8,50. Se eu compro 2 pilotos, eu vou pagar R$17. Se eu compro 3 pilotos, eu vou pagar R$26,50. Né? 25,50, é isso? 25,50. Pronto. Então, o que é que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que quando varia, tá? Olha bem, estou explicando isso aqui, noção de função. Quando varia x, y vai variar em função de y, em função de x. Tá certo? Então, isso aqui nós temos como uma noção de função. Bom, todo esse conteúdo que nós vamos ver aqui, na verdade, é noção de função. Tá? Nós vamos trabalhar esse conceito do que nós vimos agora referente ao piloto. Eu trouxe um exemplo aqui do pão. Né? O pão hoje, né? Aqui, creio que em muitos lugares, pão francês é 50 centavos. Tá certo? Um pão francês com 50 gramas, é o padrão, 50 centavos. Bom, então, se eu compro um pão, 50 centavos. Se eu compro 2 pães, R$1. Se eu compro 3 pães, R$1,50. Tá certo? E se eu compro 4 pães, R$2. Vou colocar aqui uma reticência, vou colocar reticências aqui embaixo. Tá? Porque eu posso comprar infinitos pães, né? Eu posso comprar infinitos pães, quantos pães eu queira comprar e quanto a padaria possa produzir. E conforme eu compro, o meu número de pão aumenta, vai aumentar também o meu valor em reais. Isso é função. Simples assim. Bom, dentro desse conceito simples de função, nós temos algumas nomenclaturas que a gente precisa aprender. Tá bom? Olha só. A primeira é o que é a variável independente. Bom, primeiro, antes de nós falarmos de variável dependente, vamos definir lei de função. Essa lei de função que rege essa função dos pães aqui seria assim: y é igual a 0,50 x. Pronto. Com isso aqui, que é a nossa lei de função,
que é uma das formas de nós representarmos função, é através da lei da função, tá certo? Então, y é igual a 50 centavos vezes x, tá certo? Então, onde esse x aqui a gente está trabalhando, esse conjunto aqui a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais, tá certo? Esse x aqui pode ser qualquer número real. Nesse caso que nós estamos trabalhando com o número de pães, logicamente esse x vai ser um número natural. Mas nós estamos trabalhando dentro dos números, do campo dos números reais aqui. Bom, então, dentro dessa perspectiva da lei da função, nós percebam que nós temos aqui duas letras. Apareceu x, que representa a quantidade. Está ali, ó. X representa a quantidade. E quem representa o valor que eu vou pagar é y. Tá? Y representa os reais. Bem, nós sabemos que uma dessas duas letras vai ser a variável independente e a outra letra vai ser a variável dependente. Então eu chego na padaria e digo assim, ó, eu quero 5 pães. Aí alguém vai pegar os 5 pães e vai fazer uma continha rápida. 5 vezes 50 centavos, 2,50. Bom, o que eu quero comprar é o independente. Eu quero 5 pães. O que eu vou pagar pelos 5 pães é a variável dependente, porque depende de quantos pães eu quero. Então, se eu quero 5 pães, eu pago 2,50. Se eu quero 10 pães, eu pago R$5. Então, quem é a variável independente? O número de pães. O número de pães é representado por qual letra? Pela letra x. Então, a nossa variável independente é x. E quem é a nossa variável dependente? A nossa variável dependente, logicamente, é y. O que é a variável dependente? Volto a afirmar. É variável que está dependendo quantos pães eu vou pedir. Dependendo do tanto de pães que eu vou pedir, é o valor que eu vou pagar. Tá bem? Vamos ver. Então, aqui nós temos, já vimos noção de função, já vimos o que é variável independente, que normalmente a gente representa como x, e a variável dependente, y. X, o número de entrada, y, o número de saída. Certo? Variável independente, o número de entrada, variável dependente, o número de saída. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos agora falar dessa lei de função. Já vimos o que é a lei de função. É uma das representações básicas da função. A gente representa através da lei de função. Então vamos trazer essa lei de função para cá. Então aqui é uma lei de função que representa a compra de pães. Tá? Representa a compra de pães. Poderia pensar, eu tenho um estacionamento e quando o carro entra no estacionamento ele paga R$5 de taxa. Entrou, pagou R$5 e vai pagar mais R$3 a cada hora. Olha só. Bom, o pagamento vai ser Y, porque é devido à quantidade de horas que o carro vai ficar lá dentro que eu vou pagar. Então vai ser Y é igual. Ele paga R$3 na entrada, R$5 na entrada. Ele vai pagar R$5 na entrada mais 3 vezes X. Ou seja, quem é X? X é a hora. Cada hora que ele demorar, ele paga mais. Variável independente, variável dependente. Independente, dependente. Tá bom? 2 exemplos aqui. Agora, vou trabalhar uma outra forma de representação de uma função. Uma função ela pode ser representada por diagrama. Então, nós temos aqui o diagrama, que eu vou chamar esse diagrama aqui de X, e esse diagrama em Y, tá? Onde X vai em Y. Ou seja, se eu compro um pão, tá? Ou seja, X indo em Y. Então, se eu compro um pão, eu gasto 50 centavos. Se eu compro 2 pães, adivinha? Eu gasto R$1.
se eu compro 3 pães, eu gasto 1,50. Tá? Se eu compro, vou botar aqui, X pães, tá? Então eu vou botar aqui, se eu gasto X pães, se eu compro X pães, eu vou botar 1,50 vezes X. Ou seja, se eu compro um pão, eu gasto 50 centavos. Se eu compro 2 pães, R$1. Se eu compro 3 pães, R$1,50. Se eu compro X pães, eu posso comprar qualquer número de pães, vai ser 50 vezes X. Né? Vai ser 50 centavos, eu tenho 50, vai ser 50 centavos vezes X. Então, 50 vezes X. Isso aqui é uma forma de nós representarmos a função através do diagrama. Temos uma outra forma também, que é através de gráfico. Então, nós temos diagrama, lei de função e gráfico. Então, vamos ver como é o gráfico. Então, lembra bem, como é que eu posso representar uma função, professor? Eu represento a função através do diagrama, x em y, através da lei da função. Perceba que na lei de função eu tenho y, que é igual a 50 vezes x, ou y é igual a 5 mais 3 vezes x. Então, perceba que eu sempre tenho y e x, tá certo? E tenho o gráfico. Nós vamos ver como é que funciona o gráfico. Então, vamos fazer um gráfico dessa mesma função. Bom, nós já sabemos que o eixo das abscissas é x, é esse horizontal. O eixo das ordenadas é y, e esse x aqui é esse x. E esse y é esse y, tá certo? Então aqui eu tenho 50 centavos, R$1, 1,50, R$2. R$1,50. Pronto. E aqui eu vou ter um pão, 2 pães, 3 pães, 4 pães, 5 pães. Pronto. Então, esses aqui, x é o número de pães. Aqui é o valor do pão. Então, é simples. Você tem um pão, é 50. Então, você vem aqui, ó. Você liga o pão com 50. 2 pães é R$1. Tá aqui. 3 pães, 1,50. E 4 pães, aqui não tem, mas 4 pães é R$2. E o interessante, gente, o interessante é que esse gráfico, ele consegue representar x, eu vou colocar aqui o n, porque x já fica, pronto, n. Acabou. Tá? Então, esse gráfico ele representa n pães. Por quê? Quando eu faço isso aqui, ó, ou seja, para quaisquer números que eu representar aqui, eu vou ter apenas um único valor aqui. Isso é interessante. Então, como é que nós podemos representar? Volto a falar. Através do gráfico, eu represento uma função. Aqui está a representação. E lembrem, essa parte de azul aqui, ó, é o nosso plano cartesiano. Tudo que está de azul aí é nosso plano cartesiano. O gráfico é a seta, é a reta de vermelho. Tá bom? Então, o que é o gráfico, professor? Aqui que você desenhou. O nosso gráfico é a reta de vermelho. E eu não poderia chegar aqui e desenhar essa reta, mas você não iria entender. Eu precisei trazer o plano cartesiano, que é o eixo x, sendo perpendicular ao eixo y. Tá? No eixo x, eu escrevi o número de pães que eu posso comprar. No eixo y, eu escrevi os valores que eu posso pagar e fiz um cruzamento do número de pães com o valor. Cada número de pães com o seu respectivo valor. E obtive o gráfico, que é essa reta aqui. Tá certo? Então vamos recapitulando. Noção de função, nós já vimos. Variável dependente e dependente.
Nós temos aqui uma tabela, que modelamos, através dessa tabela, modelamos essa lei de função, que já está aqui a lei de função, tá certo? Diagrama é uma forma de representarmos a função e gráfico, outra forma de representarmos a função. Vale ainda lembrar, só para finalizarmos, mais um detalhe. Nós podemos substituir o x, o y, por isso aqui, ó, f de x. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho isso aqui, ó, e a pessoa demorou 3 horas. Então eu vou fazer o quê? Trazer para cá, ó, f de x é igual a 5 mais 3 vezes x. Percebam que eu tenho x aqui, eu tenho x aqui. Tá? Então agora eu quero saber quanto a pessoa vai pagar se demorar 3 horas. Olha só que legal, gente. Eu venho aqui, ó, abro e ponho f de 3. Pronto. Aonde tem x, tem x. Aonde tem 3, agora vai ter, ó, aonde tinha x ficou 3. Aonde tem x ficou 3. E f de 3 ficou quanto? 3 vezes 3 é 9. 5 mais 9, 14. Então, se a pessoa demora 3 horas, paga 14 reais. Então, f de 3 é igual a 14. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Agradeço por terem visto esse vídeo até o final. Não deixe de compartilhar. Compartilhe com seus colegas, estudantes, tá bom? E também ative o sininho aí, deixe seu like, faça seu comentário. E desde já agradeço a todos.